Chegou aquele momento do ano de fazer a minha lista dos meus 10 filmes favoritos de 2024. Não vou fazer mais lista de séries, porque vocês têm visto no canal, eu quase não tenho assistido as séries. Até assisto algumas, mas não tenho trazido muito pro canal. Série tem virado meio que um hobby pra mim, né? Eu poder assistir séries com mais tranquilidade, no ritmo que eu quiser, sem precisar produzir conteúdo e coisa do tipo, então não vai ter lista de séries. A única lista de final de ano vai ser esse top 10 dos meus filmes favoritos do ano, e no começo ali de janeiro, na primeira semana de janeiro, os filmes mais aguardados para 2025. Muita gente sempre reclama todo ano porque eu coloco filmes só de 2024, com o ano 2024 mesmo, e não aqueles filmes, por exemplo, de 2023, que rodou festivais ano passado e que chegou apenas esse ano aqui para o circuito comercial. Eu faço isso, primeiro, porque eu assisto a muitos filmes em festivais, eu assisti a mais de 200 filmes de 2024, e muitos desses filmes de festivais não chegam em circuito comercial no Brasil. A gente até consegue achar por outros meios, demora às vezes 2, 3 anos, entra para streaming, esse tipo de coisa, mas não chega para circuito. Se eu fizesse uma lista apenas com os filmes que estrearam em circuito comercial, eu deixaria de fora alguns dos meus filmes favoritos do ano. Alguns filmes acabam ficando num limbo que não entram nem num ano nem no outro, como Assassino por Acaso, que não entraria no meu top 10, mas entraria nas minhas menções honrosas. Gostei muito do filme. Ele era um filme do ano passado, que muita gente assistiu no Festival do Rio, e que chegou apenas em 2024 pra gente. Ele acaba não entrando nessa lista. Então acontece isso, mas acho que no geral eu sempre preferi fazer isso, justamente porque o meu objetivo principal com essa lista não é simplesmente... É legal a brincadeira, né, de falar quais são os meus filmes favoritos e tudo mais, mas eu nem me coloco nesse lugar de tanta relevância de que as pessoas vão se importar tanto quais são os 10 filmes favoritos do ano do Vitor e as menções honrosas dele. É justamente o que eu acho mais legal dessa lista, é a gente poder debater as nossas listas. Então aqui vão ter escolhas que vão soar polêmicas para muita gente. Tem filme aqui em lugares muito altos que eu sei que muita gente odiou, a maioria das pessoas odiaram, mas eu gostei muito, então tá na minha lista. Então é legal a gente ver e debater, claro, numa boa, trocar uma ideia sobre as listas. Ah, você odiou um filme que tá na minha lista, eu posso não gostar de um que tá na sua. Coloque a lista de vocês, a lista dos filmes que vocês assistiram e mais gostaram do ano. Mas principalmente o meu objetivo com essa lista é também o de recomendar filmes que não são tão falados. Me incomoda muito ver listas que estão simplesmente os filmes mais conhecidos do ano. Ah, tem Duna Parte 2, ah, tem Furiosa, não tô nem falando desses filmes que esses entram na minha em algum lugar. Ah, tem Deadpool e Wolverine, sei lá. Ah, só os filmes mais famosinhos do ano e é o top 10 daquele crítico. Acho que críticos que simplesmente colocam esses filmes mais famosos, pode ser que sejam os filmes favoritos dele do ano, mas de forma geral são críticos que não estão fazendo seu papel, porque o papel do crítico é também o de apresentar mais cinemas, mais filmes para o público, aqueles filmes que não chegam tão facilmente. A minha vai ser uma grande mescla de tudo isso. Então, já falei muito, vou começar com menções honrosas. Esse foi um ano muito bom para o cinema brasileiro. Não foi um ano tão bom para o cinema americano, principalmente, né? Eu ia falar internacional, mas principalmente para o cinema americano. Mas para o cinema brasileiro foi um ano muito bom, por isso as menções honrosas eu vou fazer mais do que eu costumo fazer. Menções honrosas eu vou dividir em menções honrosas de filmes brasileiros, menções honrosas de filmes internacionais. Depois eu começo no meu top 10, que obviamente tem também filmes brasileiros e filmes internacionais. Além disso, uma live para falar sobre cinema do ano, para falar sobre filmes favoritos, também decepções e tudo mais, com o Felipe Leão, com o Márcio Salem. Pode ser que ainda tenha outra pessoa participando da live, estou fechando o último convidado na sexta-feira dessa semana. A gente vai bater um papo muito mais longo para poder trocar ideia sobre o cinema em 2024, começando pela lista de menções honrosas de filmes nacionais que eu gostei muito, mas não entraram no top 10, começando com Grace, esse passou muito perto de entrar, Salão de Baile, Ainda Estou Aqui, Centro Ilusão, Motel Destino, Baby, Fernanda Young, Cidade de Campo e Malu. Indo para a lista dos filmes internacionais que também não entraram no top 10, mas eu gostei bastante, está O Senhor dos Mortos, do Cronenberg, Brahma Yugan, filme indiano,
Dying, filme premiado no Festival de Berlim, filme alemão. Levados pelas Marés, filme do Gia Zanke, que foi o premiado do prêmio do júri da crítica na Mostra de São Paulo que eu participei. Ao contrário, filme espanhol do Fernando Trueba. No Other Land, documentário palestino muito, muito bom. Agora, alguns filmes de terror também, Sorria 2, uma grande surpresa, assim como A Primeira Profecia e Alien Romulus, 3 filmes que são sequências ou franquias, mas que são realmente muito bons no gênero de terror, além de Love Lies Bleeding, Duna, Parte 2, Anora e Robô Selvagem. Por enquanto, a minha animação favorita de 2024, não assisti Flow, por exemplo. Tem muitos filmes que rodaram em alguns festivais que eu ainda não assisti. Também, obviamente, a minha lista pode mudar, porque muita coisa vai chegar no ano que vem, mas, enfim, é essa lista que eu fecho aqui. Vamos para o top 10. Em 10º lugar, Os Enforcados, filme que ainda não estreou, filme brasileiro do Fernando Coimbra, que deve chegar em 2025, assistir na Mostra de São Paulo. Os Enforcados é um filme muito, muito divertido, um filme que vai trabalhar muito nessa lógica do cinema de crime, que o Brasil não tem feito tanto, mas que já fez muito bem em décadas anteriores. Eu até entrevistei o Fernando Coimbra, ele falou que Fargo também, dos irmãos Coen, foi uma inspiração muito grande para eles, porque é esse filme que trabalha com crime, mas com personagens que acabam sendo atrapalhados, personagens que querem muita coisa, mas não são tão bons assim, e que vai falar do Jogo do Bicho, um filme divertidíssimo, divertidíssimo. Eu gostei muito, muito de Desenforcados. É um filme que acho que se o Carlos Reichenbach estivesse vivo, ele ia gostar desse filme. Lembra bastante o cinema do Carlão. Em 9º lugar, um dos menos comentados dessa lista, Agárrame Forte ou Agárrame Fuerte, filme da Letícia Jorge e da Ana Guevara, filme uruguaio que estava no Festival de Tribeca e depois veio para a Mostra de São Paulo. Eu assisti na versão online do Festival de Tribeca. Esse filme uruguaio, ele é delicioso, apesar de tratar do tema da morte aqui, do luto de alguma forma, acompanhar essas personagens quase que em uma passagem meio mística, meio fantasiosa, que não é completamente isenta de conflitos, mas é muito gostosa de se acompanhar. Agárrame Fuerte é um filme maravilhoso. Recomendei muito pro pessoal quando eu vi que estava na Mostra de São Paulo, todo mundo que assistiu adorou. Coloque na listinha de vocês. Agárrame Forte, filme uruguaio. Em 8º, aí um já mais conhecido e até polêmico, porque eu sei que muita gente não gostou, de Guerra Civil, do Alex Garland. Não gosto nada do filme anterior do Garland, do Man, mas Guerra Civil foi um filme que eu gostei bastante, usei até em aula do meu curso. Para quem se interessar, tem link aqui embaixo sobre o meu curso de cinema, de crítica, de produção de conteúdo para as redes sociais, que é um filme que vai acima de tudo, né? Muita gente busca um lado, né? O que ele está querendo dizer e coisa do tipo. Para mim é um filme muito mais interessante, que conversa com o fotojornalismo e, acima de tudo, com o próprio cinema, né? O que você vai escolher fotografar, o que você vai escolher filmar, o que você vai deixar na sala de montagem e que frames você vai deixar para o final, como você manipula a história a partir de uma câmera. Guerra Civil é, para mim, acima de tudo, um filme sobre isso e que consegue trabalhar dentro da lógica do thriller aqui muito bem. Gostei bastante de Guerra Civil, vale o 8º lugar. Em 7º lugar, para os fãs de cinema indiano, eu sou muito fã de cinema indiano, no ano passado teve filmes indianos também, na lista aqui já teve um filme indiano nas menções honrosas. Eu estou falando de O Mistério da Lixeira. O título em português não sei se é tão bom assim, mas conversa bastante com o filme que está na Netflix, então dá para assistir. Não é dos filmes indianos mais longos, né? Porque muita gente sabe que cinema indiano tem filmes de 3 horas e meia, 4 horas. Esse daqui tem umas 2 horas e 10, 2 horas e 15, mas faz parte muito desse cinema Tamil, que é um cinema específico dentro dos tantos cinemas que tem na Índia, que é esse cinema mais rocambolesco, esse cinema que vai trabalhar com muitos gêneros. Aqui é um caso muito específico de um filme que a gente começa dando risada, porque ele parece meio tosco, tem muito daquele exagero do cinema indiano. Aos poucos ele vai adentrando uma lógica mais de suspense e de mistério, e a gente termina o filme aqui em lágrimas, basicamente,
Então ele consegue passar muito bem por todos esses gêneros, ele consegue brincar muito bem com o que ele mostra, o que ele sugere, como a gente vai vendo a verdadeira realidade, o que realmente aconteceu, o que está por trás do que a gente não sabia. Um filme que vai tendo essas idas e vindas e trabalhando isso tudo muito bem. Adorei O Mistério da Lixeira, filme que está na Netflix. Em sexto lugar, um filme que tem algumas pessoas que até não gostaram, mas acho que esse é um dos mais unânimes, talvez, da lista. Estou falando de Rivais, de Luca Guadagnino. Gosto muito desse filme, talvez seja atualmente meu filme favorito do Guadagnino. Como ele consegue trabalhar tudo muito bem aqui, né? A dinâmica do olhar, a dinâmica da sentir a atração, como ele estabelece esse jogo do relacionamento, ao mesmo tempo que ele vai conversando isso e com a montagem por meio da partida de tênis. Também é um filme que brinca muito com o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que a gente descobre depois. E um filme que é, acima de tudo, sobre preliminares, né? Um filme que fala muito sobre sexo, que fala sobre traição, sobre relacionamento, mas que o orgasmo dele mesmo só vai vir no plano final, quando esses três personagens finalmente voltam a ter algum tipo de sintonia. Quinto lugar, um filme que foi meio unânime para quem cobriu a Mostra de São Paulo, mas que não é tão divulgado para além dela, mas que chega no Brasil já agora em janeiro, não sei para quais cidades, porque ele é distribuído pela Zeta Filmes, que não é tão grande assim, mas quem tiver a oportunidade de assistir, assista a Misericórdia, filmaço francês que vai também brincar aqui. É um filme que acaba sendo muito engraçado também, mas meio desesperador em algum sentido, que vai conversar muito com o Teorema, de alguma forma, do Pasolini. O Saltburn também busca um pouco a referência em Teorema, acaba não sendo bem diferente de Saltburn até em como ele vai se construir estilisticamente, mas que vai ter um dos personagens, um dos protagonistas mais interessantes do ano, um personagem que a gente sabe muito pouco sobre ele, muito pouco sobre o que ele realmente está pensando, só que a gente vai ver pelo ponto de vista dele tudo e como ele vai manipulando todas aquelas pessoas dentro daquela cidade e sendo manipulado de alguma forma por quem descobre a farsa dele para conseguir sobreviver e conseguindo, não diria nem seus objetivos, porque não é nada programado, como ele vai tentando criar os seus próprios caminhos. Misericórdia é fantástico, talvez até traga crítica, já tem comentário meu sobre ele lá no Instagram do 16mm, talvez eu traga crítica aqui pro canal em janeiro. Quarto lugar, outro que dividiu um pouquinho, apesar de muito conhecido, mas que eu tô no time que adorou, Furiosa, novo filme do George Miller, da franquia Mad Max, que vai contar, obviamente, a história de Furiosa. Um filme que vai conversar bastante com Mad Max, o último, né, principalmente, por conta da personagem, mas até estilisticamente falando e tudo mais. Eu gosto muito de como o George Miller, principalmente, vai construir essa personagem, como vai construir o caminho dessa personagem e, sobretudo, tendo grandes cenas de ação. Muita gente critica o CGI do filme, pra mim eu discordo completamente disso, eu acho que ele usa bem da artificialidade da imagem para construir grandes, algumas das melhores, se não as melhores sequências de ação do ano, mas principalmente como, apesar de tudo isso, o clímax dele, ele consegue buscar uma relação muito mais emocional da personagem. Gosto muito do trabalho da Anya Taylor-Joy aqui também, gosto do Chris Hemsworth no filme, que muita gente não gostou. Acho Furiosa um dos melhores filmes de 2024. Terceiro lugar, mais um filme brasileiro, meu filme brasileiro do ano, um dos meus filmes brasileiros favoritos dos últimos anos. Estou falando de Oeste, outra vez, filme que ganhou o Festival de Gramado, filme do Érico Rassi, que vai chegar pela O2 Play no ano que vem, aqui para todo o Brasil. Um filme que vai buscar muito a referência no faroeste, mas para desconstruir muito dessa relação dos faroestes, visando falar sobre esses personagens masculinos, esses personagens masculinos que abandonam o carro e voltam para uma dinâmica do Velho Oeste, de armas e cavalos e perseguições e assassinos e fora da lei e tudo mais. Então é um filme que vai trabalhar muito dentro de uma narrativa bem típica do faroeste, e é muito interessante como a única personagem feminina que teria algum tipo de relevância, ela se retira daquela história inicialmente. Segundo lugar, outro filme que estava na Mostra de São Paulo, mas já estreou para todo mundo, dividiu, a maioria das pessoas não gostaram, mas eu amei, Megalópolis. Vocês podem ver a minha crítica aqui no canal também, que é um filme que eu entendo a divisão, eu entendo quem não gosta, eu entendo quem não gosta muito da articulação de todos aqueles elementos, mas para mim funciona muito bem o envolvimento com esse universo apaixonado que o Coppola
cria aqui, né? Então ele busca muito dessa relação do que só poderia existir no cinema, um mundo imaginado e problemático também dentro do cinema. Ele consegue fazer isso com grandes planos, ele que é um diretor maneirista, e aqui é um filme visualmente incrível, né? Como ele constrói todos esses espaços, como ele constrói todos esses cenários artificiais para repensar ou imaginar um mundo futuro com problemas do presente, com uma grande utopia, ainda assim, falar muito sobre Hollywood, falar muito sobre os artistas. É um filme que fala sobre muita coisa, que propõe muita coisa, nem sempre tudo isso é tão bem articulado, mas para mim, pessoalmente, não me importa, porque eu me envolvi completamente com Megalópolis. Por muito tempo foi meu filme favorito, pelo menos por alguns meses foi meu filme favorito do ano, até chegar o primeiro lugar. O primeiro lugar da lista, infelizmente a Warner não estreou esse filme no cinema e também foi muito mal colocado lá fora, apesar de muito bem recebido pelo público e pela crítica. Filme que chega nos streamings dia 20 agora de dezembro no Max e que já estava e já está para aluguel digital desde o começo do mês. Estou falando de Jurado número 2. Novo filme de Clint Eastwood. Fazia muito tempo, eu gosto dos filmes recentes até do Clint, mas fazia muito tempo que eu não gostava tanto assim de um filme do Clint Eastwood. Um filme que vai buscar toda essa relação sobre as instituições, vai ter crítica minha também sobre ele, que deve sair no dia 20, agora na sexta-feira, quando o filme estrear, mas é um filme que vai questionar muito das instituições, vai falar muito sobre a relação dos Estados Unidos, sobre a construção de poder, sobre a construção desse sistema todo que é organizado e é muito falho, algo que está muito presente na filmografia do Clint Eastwood, mas que para mim aqui o que funciona mesmo, que tem de mais interessante, é como ele vai fazer um filme que ele recria ou bagunça muito dessas figuras, né? O herói urbano, o herói que é uma pessoa comum, que deixa de ser exatamente um herói e se transforma em uma pessoa em conflito constante. A que seria a figura do Estado, né? A Toni Collette, ela aqui seria o problema talvez do filme, aqui ela também entra em um conflito em tentar fazer a coisa certa. Eu acho o final desse filme muito emblemático, eu acho as atuações fantásticas, é um filme que trabalha muito bem dentro da lógica de tribunal, que busca muita referência em 12 Homens e uma Sentença, mas ao mesmo tempo vira grande parte daquilo de cabeça para baixo, um filme que acima de tudo que eu mais valorizo, que não busca respostas prontas, respostas certas, ele abre muito mais para um diálogo e por isso o final acaba sendo também bastante emblemático. O Jurado número 2 é incrível, um filmaço do Clint Eastwood. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta a lista de vocês aqui embaixo, quais dos filmes da minha lista você já viu, quais você não viu, quais você ficou ansioso para assistir. Passa para assistir a nossa live também na sexta-feira com Felipe Leão, com Márcio Salem, possivelmente mais um convidado. Minhas redes sociais aqui embaixo no primeiro comentário fixado, meu curso, meu cineclube, meu Instagram, meu Letterboxd, meu Twitter. Então por hoje é isso e corta.